O grande estresse que Jesus enfrentou. Muitas pessoas pensam que o caminho para a cruz foi fácil para Jesus. Se a decisão fosse fácil, o valor do sacrifício de Jesus seria diminuído. Lemos que Jesus estava sobrecarregado com tristeza até a morte. Imagine isso, você estava prestes a passar por uma das mortes mais dolorosas que uma pessoa pode experimentar. Haverá humilhação e insultos lançados contra você, e as pessoas que vêm para prendê-lo estão chegando em breve. O livro de Lucas conta a história da última jornada de Jesus até sua morte. Desde sua oração no Getsemane, onde sua fé em Deus é confirmada, até seu sepultamento, a Bíblia descreve como um homem inocente veio a morrer pelos outros. Os evangelhos incluem cada um uma narrativa que descreve o tempo que Jesus, seus discípulos e outros passaram no jardim de Getsemane, logo antes de Jesus ser preso. Jesus orou ao seu Pai no jardim 3 vezes, dizendo: E indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou, dizendo: Meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Mateus 26, verso 39. Um pouco depois, Jesus ora. Ele se afastou novamente e orou, dizendo: Meu Pai, se este cálice não pode passar de mim sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Mateus 26, verso 42. Essas orações lançam luz sobre o estado de espírito de Jesus imediatamente antes de sua crucificação e demonstram sua completa entrega à vontade de Deus. O cálice ao qual Jesus se refere é o sofrimento que estava para lhe acontecer no futuro. É como se Jesus estivesse sendo apresentado com um cálice que estava cheio de amargura e esperava-se dele beber tudo. Em Mateus 20, verso 22, Jesus falou sobre sofrimento. Mas Jesus respondeu: Vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice de sofrimento que estou prestes a beber? Eles responderam: Podemos. Mateus 20, verso 22. Quando Jesus ora ao Pai: Deixe este cálice passar de mim, ele está expressando o desejo humano natural de evitar a dor e o sofrimento. Jesus é plenamente Deus, mas também é plenamente humano. Embora perfeito, sua natureza humana ainda lutava com a necessidade de aceitar a tortura e a vergonha que o esperavam. Sua carne recuava da cruz. No mesmo contexto, Jesus diz a seus discípulos o seguinte: Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26, verso 41. Quando Jesus orou: Deixe este cálice passar de mim, ele estava lutando contra os desejos de sua carne, que ansiava por autopreservação e conforto. A luta era feroz, sobrecarregado com tristeza até a morte. Então ele disse a eles: Minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. Mateus 26, verso 38. Esta oração, mais do que qualquer outra coisa, demonstra que Jesus era em todos os aspectos plenamente humano. Jesus tinha o conhecimento prévio do que estava por vir. Marcos 8, verso 31. E ele começou a ensinar-lhes que o Filho do Homem deve necessariamente sofrer muitas coisas e ser rejeitado como o Messias pelos anciãos e pelos principais sacerdotes e pelos escribas, e ser morto, e depois de 3 dias ressuscitar dos mortos para a vida. O tormento pelo qual ele passaria seria mais do que apenas físico, seria também mental e espiritual. Jesus sabia que era o plano de Deus que ele fosse crucificado, que Deus queria que ele fosse traspassado por nossas transgressões e ferido por nossa cura. Jesus sabia que essa era a vontade de Deus. Isaías 53, versos 5 ao 7. Mas ele foi ferido por nossas transgressões. Ele foi esmagado por nossa maldade, nosso pecado, nossa injustiça, nosso erro. O castigo necessário para nosso bem-estar caiu sobre ele, e por suas feridas somos curados.
Todos nós, como ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido. No entanto, ele não abriu a boca para reclamar ou defender-se. Como um cordeiro que é levado ao abate, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a boca. Jesus ama a humanidade, mas sua humanidade temia a dor e a tristeza que enfrentava e o levou a pedir a seu Pai: deixe este cálice passar de mim. A frase "deixe este cálice passar de mim" aparece na oração de Jesus e contém duas qualificações significativas. Para começar, ele pronuncia a oração, se for possível. Jesus implora a seu Pai para permitir-lhe escolher um caminho alternativo para a redenção da humanidade, se tal existir. Jesus não queria morrer, mas seguiu a vontade de Deus. Os eventos que ocorreram depois que ele orou demonstram que não havia outro caminho. O sacrifício de Jesus Cristo é o único que poderia possivelmente redimir o mundo. João 1, verso 29. No dia seguinte, ele viu Jesus vindo em sua direção e disse: olhem, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Apocalipse 5, verso 9. E eles cantaram um novo cântico de gloriosa redenção, dizendo: digno e merecedor és tu de tomar o pergaminho e de romper seus selos, pois foste morto, sacrificado, e com teu sangue compraste para Deus pessoas de toda tribo, língua, povo e nação. Segundo, Jesus ora: contudo não seja como eu quero, mas como tu queres. Jesus estava comprometido com a vontade de Deus, corpo, mente e alma. A oração do justo é sempre dependente da vontade de Deus. Mateus 6, verso 10. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. No jardim do Getsêmani, Jesus venceu a carne e a manteve sujeita ao espírito. Ele conseguiu isso submetendo-se de todo o coração e fervorosamente à vontade de Deus. Quando passamos por tempos difíceis, é reconfortante saber que Jesus entende o que é querer a vontade de Deus e, ainda assim, não querê-la. Desejar justiça e obediência, mesmo quando a carne está gritando contra isso. Esse conflito não é pecaminoso, é uma parte normal de ser humano. Nosso Redentor incorporou plenamente a natureza humana em todos os aspectos. Hebreus 2, verso 17. Portanto, era essencial que ele fosse feito semelhante a seus irmãos, a humanidade, em todos os aspectos, para que ele pudesse, por experiência, tornar-se um sumo sacerdote misericordioso e fiel nas coisas relacionadas a Deus, para fazer expiação, propiciação, pelos pecados do povo, apagando assim o pecado, satisfazendo a justiça divina e proporcionando um caminho de reconciliação entre Deus e a humanidade. Ele veio para buscar e salvar o perdido e foi bem-sucedido em completar sua missão, apesar do fato de que isso exigiu que ele bebesse do cálice de sofrimento até o fim. Sua abertura na oração demonstra a profundidade e a qualidade de sua relação com o Pai. Foi muito difícil. Os discípulos subestimam a gravidade da situação e adormecem. Lucas 22, versos 43 ao 45. Agora um anjo apareceu a ele do céu, fortalecendo-o, e estando em agonia, profundamente angustiado quase até a morte, ele orou mais intensamente e seu suor tornou-se como gotas de sangue caindo no chão. Quando ele se levantou da oração, veio até os discípulos e os encontrou dormindo de tristeza e disse-lhes: por que estão dormindo? Levantem-se e orem para que não caiam em tentação. Um anjo aparece para confortá-lo. A significância da aparição angélica é que demonstra a disposição do céu de estar ao lado de Jesus enquanto ele enfrenta seu chamado. Ao enfrentar rejeição e morte, Jesus coloca seus fardos diante de Deus. Esse é um retrato muito humano de Jesus, enquanto ele enfrenta sua morte com uma gama de emoções. O retrato de Lucas de Jesus não oculta sua divindade.
Ele retrata Jesus como alguém que pode se relacionar com nossas falhas e traumas. Hebreus 4, verso 15. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa simpatizar e entender nossas fraquezas e tentações, mas alguém que foi tentado, sabendo exatamente como é ser humano em todos os aspectos como nós, sim, sem cometer nenhum pecado. Este texto revela algo sobre o caráter de Jesus ao demonstrar como podemos enfrentar os grandes julgamentos da vida que Deus nos envia. Esses versículos mostram um homem que depende de Deus e determinado a fazer sua vontade. Vemos uma pessoa que enfrenta adversidades voltando-se para Deus e outra que expressa suas emoções intensas a Deus em oração. Jesus não é poupado do julgamento, mas o que é fornecido é a força para enfrentá-lo. Embora ele não hesite em perguntar se outro caminho pode ser encontrado, ele afirma sua determinação em seguir a vontade de Deus. O céu responde, dando a Jesus a força para enfrentar o que Deus o chamou para fazer, não concedendo seu pedido por outro caminho. A passagem gira em torno dessa união de submissão ao chamado divino e força divina fornecida. Esta passagem revela pontos exemplares sobre o caráter de Jesus ao enfrentar o julgamento da cruz. Em oração, Jesus expressa tanto sua dor quanto sua necessidade a Deus. Seu costume de comunicar-se com Deus não é afetado pelos eventos incomuns que ocorrem em sua vida. Frequentemente, negligenciamos ir a Deus com nossas necessidades quando estamos mais ocupados. Os julgamentos frequentemente nos levam aos nossos joelhos, mas o ritmo frenético da vida frequentemente nos mantém em movimento e nos impede de orar. Isso não é verdade para Jesus. Seu padrão nos lembra que a oração é essencial mesmo em meio ao caos. E sua oração não é apenas um momento. Está cheia de honestidade, emoção e dor. A verdadeira oração exige esforço. Muitas vezes, em vez de trabalharmos na oração, baixamos nossas cabeças, fechamos os olhos e deixamos nossas mentes vagarem. Na oração, Jesus demonstra honestidade e humildade. Ele sinceramente espera que Deus não o force a passar pelo que está à frente dele e compartilha isso abertamente, mas ele está ainda mais comprometido em fazer a vontade de Deus. A oração, embora distinta dos lamentos nos Salmos, é semelhante em que o peticionário também expressou suas emoções e dores mais profundas a Deus. O confronto privado que ocorre em oração frequentemente produz o consolo que precisamos para dar nossos próximos passos enquanto seguramos a mão de Deus. Além disso, a oração não é uma atividade ao acaso. À medida que busca a Deus em meio à sua situação, Jesus ora com todo o seu ser. Ele até transpira gotas de sangue. Jesus pode caminhar com Deus porque busca a Deus regularmente. É interessante que Lucas, um médico, mencione essa condição médica incomum. Hematidrose é uma condição rara. O entendimento atual é que quando alguém está estressado, pequenos capilares dentro das glândulas sudoríparas se rompem, permitindo que o sangue se misture com o suor. Conforme explicado pelo Dr. Frederick Zugibe, ao redor das glândulas sudoríparas existem vários vasos sanguíneos em forma de rede. Sob a pressão de grande estresse, os vasos se contraem. Depois, à medida que a ansiedade passa, os vasos sanguíneos se dilatam até o ponto de ruptura. O sangue vai para as glândulas sudoríparas. Como as glândulas sudoríparas estão produzindo muito suor, ele empurra o sangue para a superfície, saindo como gotas de sangue misturadas com suor. Isso certamente descreve a situação de Jesus no jardim, mas há uma palavra complicada em grego que deve nos fazer pensar um pouco. O texto diz que seu suor se tornou rosei, grandes gotas de sangue. Jesus em Getsemane e sua agonia é o ponto principal da narrativa. Quando Jesus chega ao jardim, ele diz a seus discípulos que está profundamente angustiado e perturbado. Ele está tomado pela tristeza até o ponto de morte. Lucas captura isso referindo-se ao suor como se fossem gotas de sangue. Por que ele está superado agora?
Sua dor não era simples, mas sim complexa. Só podemos começar a compreender sua agonia, lembrando que ele teve que suportar a penalidade que o pecado merecia por milhões e milhões de pessoas. No jardim, a humanidade de Jesus é plenamente revelada. Vemos Jesus em seu momento mais vulnerável. Ele permanece sem pecado, mas agora está experimentando a plenitude do que realmente significa ser humano. É aqui que ele experimentará nossa tristeza. É aqui que ele experimentará tentações mais fortes do que qualquer um de nós. Portanto, é adequado dizer que ele foi tentado de todas as maneiras, e é a visão do cálice que faz Cristo orar. Se for possível, afasta de mim este cálice. Ele apela, silêncio. Ele apela uma segunda vez, silêncio. Ele apela uma terceira vez, silêncio. Esse silêncio nos deixa saber que essa era a vontade de Deus. Jesus é zombado na cruz com insultos. Sua morte, tão injusta quanto é, parece ser uma derrota na superfície, mas por causa de quem ele é, Jesus a transforma em vitória, não apenas para si mesmo, mas para todos que aceitam o que ele realizou em um pedaço solitário de madeira. Todo líder se sente sozinho em alguns momentos, especialmente ao aventurar-se em novos territórios. No jardim do Getsemane, Jesus experimentou um de seus momentos mais solitários. Cada membro de sua equipe o abandonou apenas horas antes de ser julgado, torturado e crucificado. Sua história no jardim é um dos exemplos mais potentes da dedicação de um líder na história. Todo líder que faz algo significativo para Deus tem uma experiência de Getsemane. O que podemos aprender com esse tempo solitário? Getsemane é o local onde, número 1, batalhas espirituais ocorrem. Número 2, a solidão é sentida. Número 3, a honestidade é expressa. Número 4, a submissão é exigida. Número 5, a força é recebida. Por que esse verso é importante para nós entendermos? Precisamos compreender a solidão e a tristeza de Getsemane, porque isso nos ajuda a entender a realização de Getsemane. Alguns viram uma relação entre o suor de sangue na testa de Jesus com a maldição de Adão, que suaria pelo seu rosto para trabalhar. Adão falhou no teste do jardim. O fruto proibido era um fardo que ele não podia suportar. Ele tropeçou e a humanidade nasceu como filhos irados a partir desse ponto. No entanto, Cristo, o Adão maior, triunfou no jardim onde Adão falhou. O sangue de Cristo combina-se com o suor de Adão. Ele levou a maldição sobre si mesmo. É por isso que somos testemunhas da angústia de Cristo no jardim, porque ele não pôde deixar o cálice passar e o bebeu até o fim. Isso significa que não haverá mais ira direcionada àqueles unidos a Cristo. Ele bebeu em nosso lugar. Se ele bebe tudo, não sobrará nada para nós. Sim, isso foi realizado no Gólgota. Mas a obediência demonstrada no Getsemane também foi instrumental na remoção da maldição de nós. Sua completa conformidade naquele momento foi transferida para nossa conta. Isso também nos deixa saber que Jesus entende como é se sentir sozinho. Ele compreende a dor. Ele entende a dor. Nós expressamos nosso sofrimento a Ele. Ele compreende. Ele enfrentou mais tentações do que qualquer um de nós jamais enfrentará. Ele, voluntária e conscientemente, olhou para o cálice e o bebeu até a última gota. Podemos confiar nossa dor a Ele. Você já teve dúvidas sobre o amor de Deus por você? Olhe para o jardim do Getsemane. Você pode ver o Filho de Deus suando profusamente, como gotas de sangue ou talvez suor misturado com sangue, e pode ver sua determinação de não apenas obedecer ao Pai, mas obedecer ao Pai na redenção da humanidade. Ele bebeu do cálice em sua honra. Olhe não além do silêncio do Pai. Não havia outra maneira de redimir a humanidade, pois sua ira seria derramada sobre seu Filho. Permita que a lógica de Romanos 8, verso 32 o motive. Aquele que não poupou o próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará, juntamente com ele, graciosamente todas as coisas? Se Deus não estivesse comprometido com sua redenção, ele teria deixado esse cálice passar de Jesus no jardim e transferido para nós.
Ele teria deixado a humanidade ser engolida por sua ira enquanto preservava seu filho. No entanto, ele não fez isso, não apenas porque nos ama, mas também porque isso é quem Deus é. Está em sua natureza ser altruísta, dar de si mesmo para que outros possam viver. Você pode ter fé nisso. Quem pode ser contra você se Deus está ao seu lado? Na imensidão do silêncio do Getsemane, sob a luz pálida das estrelas que testemunharam a solidão mais profunda, encontramos a essência do amor incondicional. O sacrifício de Jesus não é apenas um marco na história da humanidade, mas uma ponte eterna entre o divino e o humano, entre o céu e a terra. Aquele momento no jardim, onde a decisão de beber do cálice até a última gota foi tomada, ecoa através dos séculos como um lembrete da magnitude do amor que pode escolher o sofrimento em nome da redenção. As gotas de suor, misturadas com sangue que caíram da testa de Jesus naquela noite, não eram meramente o prelúdio físico de uma crucificação. Eram, em sua essência, as lágrimas de um amor tão profundo que escolheu enfrentar a mais brutal das dores para abrir um caminho para nós. Um caminho iluminado pela esperança, pavimentado pela misericórdia e adornado pela graça. Neste ponto de inflexão da história, onde a humanidade se encontrava à beira do abismo, o ato de Jesus de submissão total à vontade do Pai revela a profundidade do que significa amar verdadeiramente. Amar não apesar da dor, mas através dela. Não como uma escolha fácil, mas como a única escolha que poderia realmente curar, restaurar e unir. Portanto, que a memória do sacrifício de Jesus inspire em nós um amor que transcende o entendimento, que nos capacite a enfrentar nossos próprios Getsêmanes com a coragem de dizer: seja feita a tua vontade. Que a história de Jesus nos lembre sempre que, mesmo nas noites mais escuras de nossa alma, não estamos sozinhos. A luz que brilhou através da escuridão no jardim brilha também em nós, guiando-nos para um amor mais profundo, uma fé mais forte e uma esperança inabalável. Que vivamos cada dia em gratidão por esse presente indescritível e que nossa vida seja um reflexo daquela noite sagrada onde o amor venceu tudo. E hoje, se você deseja se reconciliar com nosso Salvador Jesus Cristo por ter se afastado dos caminhos ou quer iniciar uma nova jornada rumo à salvação eterna, comente aqui embaixo: eu te aceito, Senhor Jesus, como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Até a próxima.